Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus aí nos concede de nós estarmos juntos para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer o nosso Pai. Por cada dia Ele está aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida. Eu sou o pastor Carlos, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Essa programação é a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação que Deus tem colocado no nosso coração para nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar a cada dia, a cada manhã, e nós glorificamos a Deus, amém? Hoje nós vamos estar trabalhando em um texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo de 1 a 7, e eu quero convidar a você para nós estarmos meditando nesse texto, para que nós possamos estar aí nos situando em tudo aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, que seja esse dia glorioso diante desse Deus que tudo pode. Amém, Gabriela? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, que Deus esteja aí derramando da sua graça, derramando do seu poder, do seu sobrenatural. Amém? Então, eu também tenho a respeito de cultos, aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, nossos cultos são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo aqui na nossa igreja, será recebido com muito carinho, com muito amor. Vem estar conosco, amém? Não fique em casa não, vamos estar nos colocando diante desse Cristo que tudo pode, amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente na sua vida, derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus. Deus que tem aí olhado para nós com um olhar de misericórdia, que tem nos ajudado, a desvencilhar de tudo aquilo que não procede dele. Então que seja um tempo assim aprazível, de nós estarmos aqui engrandecendo o seu nome, magnificando, que ele seja verdadeiramente digno, Nós venhamos o fazer no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já é, mas nós precisamos a cada dia colocar verdadeiramente o nosso agradecimento diante dele e falar: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, eu o amo, eu quero realmente agradar o teu coração, porque o Senhor tem feito toda a diferença na minha vida e eu só tenho a te agradecer, amém? Então que seja um tempo aí de vitória, um tempo de busca, um tempo de entrega, um tempo de nós posicionarmos, diante desse maravilhoso Deus que tudo pode, amém? Então eu quero compartilhar com os meus amados irmãos a palavra que está aí em Êxodo capítulo 20, glórias a Deus. Mas antes eu quero estar orando com os meus amados irmãos, colocando a nossa vida no altar aí do Senhor, para que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, venha estar aí operando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas mãos potentes sobre nós, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e o Senhor tem feito, Senhor Deus, com que nós venhamos caminhar, Senhor Deus, a cada dia na tua direção, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu, Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, sendo pecadores, ó Pai, nos trouxe, Senhor Deus, para o reino do Filho do teu amor, ó Pai, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que
venhamos, ó Pai, também, Senhor Deus, de igual modo, ó Pai, está indo, Senhor Deus, de encontro, ó Pai, ao Teu poderio, Senhor Deus, de encontro, Senhor Deus, às Tuas mãos potentes, ó Pai, para que possamos ficar sarados, para que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória sendo refletida, Senhor Deus, no nosso rosto, ó Pai, sobre nós, sobre nossa família, nossa casa, nossos afazeres, onde quer que estejamos, ó Pai, que as Tuas mãos potentes estejam conosco, ó Pai, fazendo ainda, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, pelas famílias, ó Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes, ó Pai, cuidando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, das criancinhas, ó Pai, dos jovens, ó Pai, do adulto, ó Pai, do adolescente, Pai, aleluia, Senhor Deus, da vovó, do vovô, que o Senhor esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, de uma forma, Senhor Deus, abençoadora, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, meus filhos, Brendo, Braia e Brenner, nas Tuas mãos, minha esposa Divonete, esteja tomando também, Senhor Deus, a todos, ó Pai, amados irmãos, ó Pai, os familiares, ó Pai, dos amados irmãos, os nossos familiares, que o Senhor esteja, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, sondando os corações, trazendo para perto do Senhor, assim conforme o Senhor fez conosco, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, Pai. Esteja, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, abençoando, Senhor Deus, a Tua serva, Senhor Deus, missionária Lucinéia, que irá, Senhor Deus, passar por uma cirurgia, Senhor Deus, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que as Tuas mãos potentes, ó Pai, possam estar sobre ela, Pai, derramando, Senhor Deus, da Tua graça, Senhor Deus, do Teu poder salvífico, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que ela seja assistida, Senhor Deus, pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, ó Deus, que tudo, ó Pai, que, aleluia, for feito, ó Pai, ali, Senhor Deus, naquela mesa de cirurgia, Pai, as Tuas mãos potentes, ó Pai, hão de estar sobre ela, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Faculta, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da Tua filha, Senhor Deus, com Teus cuidados, ó Pai. Também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, sobre a vida da Nicole, da missionária Diva. Também, Senhor Deus, do nosso pastor Carlos Wesley, para que tenha uma boa recuperação, Senhor Deus. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a dona Cleci, Senhor Deus, o Sr. José, toma toda a família, Senhor Deus, do Teu servo Rodismar, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, ó Deus, lutando, Senhor Deus, a nosso favor, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que venhamos crescer, Senhor Deus, na Tua graça, que venhamos crescer, Senhor Deus, no Teu conhecimento, que o Teu poder salvífico, ó Pai, venha, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, abundante, Senhor Deus, de uma forma transbordante, fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Cuida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que tem, Senhor Deus, saída a peregrinar, Senhor Deus, muitas vezes com depressão, Senhor Deus, outras vezes, Senhor Deus, através de possessões malignas, ó Pai, doentes psiquicamente, Senhor Deus, o Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus que guarda, Senhor Deus, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Nessa manhã, Senhor, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que as Tuas mãos potentes estejam nos assistindo, ó Pai, que a Tua mão, Senhor Deus, esteja indo, Senhor Deus, a todos aqueles, ó Pai, que estão acamados, ó Pai, outros em cadeiras de rodas, outros com muletas, Pai, mas o Senhor, ó Pai, visita e guarda, traz a cura, Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, por aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, ocupando os leitos hospitalares, ó Pai, seja, Senhor Deus, UTIs, CTIs, ó Pai, onde quer que estejam, ó Pai, que a Tua mão potente, ó Pai, está sarando, ó Pai, curando, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que seja um tempo, ó Pai, que Teus filhos e filhas, ó Pai, venham ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor, na vida de cada um deles. Assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, também, Senhor Deus, te pedindo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, a respeito, Senhor Deus, de portas abertas, Senhor Deus, de trabalho, de emprego, ó Pai. Visita, guarda, protege, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, ó Pai. Ó Deus, esteja trazendo, Senhor Deus, o alimento, ó Pai, para os Teus filhos, ó Pai, cuidando, Senhor Deus, aleluia, da mesa, da geladeira, da despensa, ó Pai. Também do soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico e exalto o Teu santo nome. Ajuda, Senhor Deus, cada um deles, ó Pai,
a transpor as barreiras, a fazer, Senhor Deus, aleluia, discípulos, ó Pai. Oh Deus de Israel, da tua presença santa. Assim eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor Deus, de Israel, a cidade santa. Abençoa nossos amados irmãos, que haja paz, Senhor Deus, aleluia, sobre os teus filhos e filhas, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí, operando nessa manhã, fazendo infinitamente mais, em nome de Jesus Cristo. Herbert Santos, seja bem-vindo, que Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja aí sondando os nossos corações, derramando da sua graça, derramando do seu poder salvífico. Também Gran ou Guinan, seja bem-vindo, que Deus esteja aí abençoando também o nosso amado irmão Gabriel, seja bem-vindo, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida dos nossos amados irmãos e irmãs nessa manhã, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Hoje eu falei com os amados irmãos, queria falar sobre a vida de Jorge. E nós vamos trazer aqui sobre a vida e a morte de Jorge. Tá bom? Nós iremos falar. Nós iremos estar aí administrando, essa live aí para estar falando a respeito dos servos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Mas antes eu quero estar trazendo uma palavra que está em Êxodo, capítulo 20, que diz assim, perdão. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Assim diz a palavra do Senhor. No versículo 6 ele diz assim: Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. No 7 diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Assim diz o Senhor Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então quero trazer também aqui 1 Timóteo, para nós estarmos falando, aleluia, de 1 Timóteo, logo no capítulo 1, versículo 2 de 1 Timóteo. 1 Timóteo é capítulo 2 de 1 Timóteo. E diz a palavra do Senhor em Timóteo. Eu quero estar lendo, a gente tem tempo aí para estar trazendo a respeito da palavra do Senhor. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. Admoesto-te, ele está falando com quem? Com Timóteo. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo. Admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom
é agradável diante de Deus, do nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor, Ele quer, no versículo 4, que todos os homens se salvam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus. Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Assim diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no versículo 5, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se isso não te diz alguma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, tá difícil. É Deus purinho falando na minha vida, na tua vida. Não tem outro, amado irmão, amada irmã, é só o Senhor que pode abrir os meus olhos, abrir os teus olhos em relação à palavra do Senhor, em relação a tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Deus quer fazer na minha vida, e nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos buscar a sua presença. O Senhor, Ele quer me usar, o Senhor quer te usar, o Senhor quer fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Amém? Então, aqui na palavra do Senhor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, o Senhor fala: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, muitas vezes a gente complica, mas o Senhor descomplica através da sua palavra. E Ele nos chama a adorar somente a Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Somente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Assim, Jorge, ele morre por adorar somente a Deus. Ele morre porque não quer sacrificar aos ídolos. Ele morre porque ele diz que o sacrifício dos cristãos é um ato diabólico, é um ato covarde daqueles que têm o poder. Nós precisamos entender que Cristo, Ele quer fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos deixar Deus agir. O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o Senhor, Ele nos liberta através da sua palavra, que é a verdade. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao meu pastorzão, pastor Daciel Salomão, ainda está no Canadá, né, pastorzão? Hoje nós estaremos lá na igreja do pastor Daciel, Igreja Batista da Bica, né? Nós estaremos lá fazendo a nossa sala de oração. Hoje, graças a Deus, eu tenho um tempo para nós estarmos lá e eu estarei indo, né? Nós estaremos levando a palavra também junto com os amados irmãos, trazendo cada uma palavra de edificação para nós estarmos engrandecendo e magnificando o nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então que Deus esteja aí e fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, derramando o seu poder, das suas mãos potentes, e vai ser uma bênção, né? Hoje nós estaremos lá na sala
de oração. Quando for às 21 horas, nós estaremos também na Rádio Nova Sião, na programação Bate-Papo Cristão. A nossa amada irmã Dalva, ela tem um testemunho grandiosíssimo para estar trazendo esse testemunho maravilhoso. E também o nosso amado evangelista Elias, né? Evangelista Dalva e evangelista Elias. Marido e sua esposa estará nos abençoando com os testemunhos maravilhosos que tem aí para nos contar, para nos falar. Amém? Eu quero estar engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida dos nossos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Então, dando continuidade, eu quero estar falando a respeito agora da vida de Jorge, né? Eu quero estar aqui compartilhando com os meus amados irmãos nessa manhã a respeito da vida de Jorge. E nós vamos estar aí sendo edificados, né, esse testemunho também da vida de Jorge. Foi assim um testemunho maravilhosíssimo que eu quero compartilhar com os meus amados irmãos nessa manhã. A história de Jorge. Jorge, ele nasceu em 275 depois de Cristo, na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é a parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução em muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira militar, uma carreira de muitos jovens da sua época. Entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por isso, ou por essa causa, e por causa dessas qualidades e qualificações, o imperador Diocleciano deu a ele o título de nobre de conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuno militar. Mas Jorge, ele se converte ao cristianismo. E nós vamos falar da conversão e da morte de Jorge por causa do cristianismo, por causa da sua fé cristã. Jorge, ele era crente no Senhor Jesus Cristo. Ele não adorava a imagem de escultura. E é aí uma situação terribilíssima. Imagina Jorge olhando aqui para a terra, se ele pudesse, e vendo ele mesmo sendo venerado. Ele ia dizer assim: adore somente a Cristo. Eu morri porque eu estava adorando a Jesus Cristo. Eu morri para não tomar o lugar de Deus. Eu não quero tomar o lugar de Deus. O meu lugar é ajoelhado aos seus pés. É o lugar de todos nós que somos cristãos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, todos, ontem eu estava vendo um capítulo de Terra Prometida, quando Nabucodonosor, ele ficou 7 anos vivendo com coração de animal, e Beroso diz assim para ele: mas e agora? O Senhor vai colocar o Deus dos hebreus acima dos nossos, os nossos deuses acima dos deuses dos hebreus? Ele falou: de maneira nenhuma, Beroso, porque não há outros deuses, somente há um só Deus, o Deus dos céus. Somente há um só Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E conforme nós acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outro na face da terra, não tem outro no mundo. Somente Deus pode fazer milagre na minha vida e na tua vida. Somente Ele. O que passar disso é procedência maligna. Só Deus. Foi Ele quem trouxe a minha vida à existência, a tua vida à existência. E segundo a sua palavra, Ele nos formou do pó da terra e soprou fôlego de vida nas nossas narinas. Você que contesta essas palavras que eu estou falando desde o início, faz prova de Deus. Faz prova. Fala: Deus, eu quero fazer prova de Ti. Eu quero saber se é verdade o que o pastor Carlos está dizendo. Faz prova de Deus. Ele te responderá. Ele falará contigo. Nós precisamos ter experiências com Deus, as nossas próprias experiências com Deus. Então faz prova desse Criador maravilhoso. Amém? Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda. A corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo imperador romano que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da igreja em Israel. Então ele deu o primeiro passo de fé. Ele distribuiu toda a sua fortuna, todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo evangelho que ele já conhecia. Diz o Senhor, o Deus de Israel: eu enviei o meu Filho, Jesus Cristo, para que você tenha vida, vida em abundância. Eu enviei o meu Filho Jesus Cristo para que Ele morresse no teu lugar, ali na cruz do Calvário, para que Ele derramasse o seu sangue puro e carmesim, para te comprar. O sangue de Jesus Cristo foi a cédula, não foi o dólar, não foi o real, não foi o euro que te comprou, que te libertou do pecado, mas foi o sangue de Cristo. E Deus, Ele olhou aqui para a terra e Ele disse: eu tenho amado esse mundo de tal maneira que eu envio o meu próprio Filho em resgate de vós. Eu envio o meu próprio Filho para morrer por vocês. Eu envio o meu próprio Filho
para estar resgatando. Diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi através de Cristo, através do seu poder, através da sua unção, através do seu sobrenatural. Nós temos vida, e vida esta em abundância, na presença desse Cristo maravilhoso. Amém? Então, porém, quando ele reafirmou a sua fé em Cristo, porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar todos os cristãos. Assim, no dia em que o Senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge se levantou na tribuna e se declarou espantado com esta decisão, que ele, Jorge, julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos os romanos que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade. E por esta verdade a defenderia a todo custo. Mas o que é verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu: a verdade é que meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis, eu, Jorge, sou servo. Ele é meu Redentor. Jesus Cristo é meu Redentor. E nele eu confirmo e pus a minha fé aqui no meio de vós para testemunhar da verdade. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, Jorge, ele reafirma a sua fé diante daquela tribuna de honra. Muitos romanos, ao presenciarem esse fato, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Voltando aqui um pouquinho. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso enviou a sessões de tortura, torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se depois da tortura abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava a sua fé cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem esses fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir a Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano de 303. Aconteceu na
na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jorge, ele dá a sua vida para que o Senhor Jesus Cristo seja o único Senhor a ser adorado. Em contrapartida, muitos têm adorado ao Jorge. E se ele estivesse no nosso meio, ele dizia dessa maneira: de maneira nenhuma, não adore a mim, mas somente a Cristo. Conforme muitos dos discípulos, quando fazia milagre, as pessoas o adoravam e eles diziam uns para os outros: não, de maneira nenhuma, isso não foi feito por nós, mas foi feito por aquele que está em nós, Jesus Cristo. Então adorai somente a Jesus Cristo. Os cristãos recolheram o corpo de Jorge e veneraram os seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, as pessoas se consideram-os santos. Mas todos nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós somos santos. Como assim, pastor Carlos? O senhor está dizendo que nós somos santos? Porque Jesus nos santificou. É por causa disso. Não tem outro motivo. Não é por nossos próprios méritos. Nós não conseguiríamos. É por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós somos santos. É por meio de Jesus Cristo que nós somos santos. Não tem outro jeito. É só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a porta das ovelhas. Ele diz que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. É ele quem está dizendo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que não há bem em nós se não for através de Jesus Cristo. Então, todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, ele é considerado santo. Mas não é todo mártir. Somos todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. Todos nós somos santos, santificados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele crescera. Lá seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão chamado Constantino, conhecendo a bela história de Jorge, mandou que fosse construído um oratório em sua intenção. O que mais tem acontecido, o que mais aconteceu, foram estátuas de homens conforme eu, conforme você, que foram construídas e colocadas dentro das igrejas em Roma e adorados pela nossa fé em Cristo. Mas somente Cristo, ele pode ser venerado, adorado. Somente Deus pode ser venerado e adorado. Não tem outro a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um único sem pecado. Ele é um único que deve ser adorado. Amém? Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não
tome isso como afronta na sua vida. Mas o Senhor, Ele tem dito para mim e para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Ler. Imagina quantos homens e quantas mulheres que nós vimos aqui nas Sagradas Escrituras, no livro dos mártires, quantas pessoas deram a sua própria vida por amor do Evangelho. São milhões de almas que foram mortas por amor do Evangelho. Se nós fôssemos cultuar todas elas, não teria lugar para pessoas dentro da igreja, só teria lugar de estátuas. Porque são muitas pessoas que deram a sua vida por amor ao Evangelho. E ainda hoje, quantas pessoas têm dado a sua própria vida por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pense nisso. Diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem subterfúgio, não tem substituto. Ele é o único Senhor que pode fazer todas as coisas na minha vida e na tua vida. Amém? O ar, a água, a terra, o sol, tudo que nós conhecemos que existe nesse mundo se submete à voz do Senhor. Os discípulos admirados disseram: quem é este que até o mar, as ondas, o vento e a tempestade lhe obedecem? Quem é este? Ele é o meu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender. Ele é milagroso da casa de Israel. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos Teus cuidados, ó Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E a Tua boa mão, ó Pai, tem, Senhor Deus, feito toda a diferença em nós. Assim, Pai amado, Pai querido, eu louvo, engrandeço e magnifico ao Teu nome. Nos fortalece, Senhor, na Tua presença santa. Faça de nós, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós venhamos ser uma bênção na Tua presença, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus esteja estendendo as suas mãos sobre nós, que tenhamos aí um dia abençoadíssimo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço aqui pelos nossos amados irmãos que está aí no Facebook, também no YouTube, no Kawai. No Kawai nós já estamos aqui hoje com 1.700 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando a cada irmão, a cada irmã. Que Deus esteja aí operando também nos nossos amados irmãos do WhatsApp. Que Deus esteja aí derramando a sua graça, derramando a sua unção do poderoso de Israel esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Um abração. Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, Deus te abençoe e até mais tarde, se Deus quiser.